Olá, então vamos para a aula de conservação da água, que eu acho uma aula excepcional. Meus slides não tem nenhuma didática sobre isso, me desculpe. Os slides do professor são perfeitos, porém eu não posso utilizar os slides do professor porque é dele, né? Mas as referências, o texto, utilizei quase tudo dele. Então, meu nome é Luciano, sou monitor dessa disciplina. Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. É uma frase muito importante nessa parte de conservação. Então vamos apresentar o tema, o ciclo da água. Todos já tiveram alguma experiência com o ciclo da água, né? Evaporação, condensação, armazenamento da água na atmosfera, armazenamento de gelo, precipitação, escoamento superficial, caudal no rio, armazenamento de água doce, escoamento superficial novamente, evapotranspiração, e aí vai lá para aquele canto da esquerda que é infiltração, nascentes, que é o mais importante, descarga do aquífero, armazenamento de água subterrânea, e aí faz todo o ciclo novamente. Perfeita essa imagem, né? Muito bonita. Esse é um slide do professor. Todos os slides que tiver assim com essa cor é do professor, que são perfeitos, não tenho o que falar. Então, aproveitamento hídrico. Uma paisagem urbana que desperdiça o recurso hídrico na esquerda e uma que aproveita na direita. Tem muita enchente. Pô, se fosse da direita ali, ia ter mais infiltração da água, não ia ter problema. E assim vai. E aí, por isso que eu acho que essa semana é muito importante. É a conservação da água, que vai ter depois uma matéria mais à frente, que é manejo e conservação do solo, que eu tive essa semana e tô levando a matéria numa boa, porque é perfeita essa parte. Então vamos lá. Tem que observar o território, né? Para garantir o suprimento de água de uma propriedade agrícola, é importante conhecer o caminho percorrido pela água. Também é importante observar o que não está funcionando. Sinais de erosão, zonas mal drenadas, e tentar alterar essa condição. Então, você pega a sua propriedade e vê tudo que tem nela. Encosta, o escoamento superficial e infiltração ocorre ali, a várzea, o rio e mata ciliar, uma baixa declividade, e aí tu vai fazendo isso e vai conseguindo todas as informações. Drenagem natural. Então, não precisa gastar rios de dinheiro se o teu local já tem uma drenagem natural, que é umas várzeas, que são zonas críticas onde a água pode escoar lentamente, infiltrar e elevar o nível freático, causando acúmulo na superfície em solos argilosos e transbordando em épocas chuvosas. Tem esse problema, né? E as zonas de afloramento do aquífero freático, que as nascentes podem criar excesso de água mesmo em relevo inclinado. Mais um probleminha aí, né? Mas é tranquilamente com outros métodos que vou mostrar ali na frente. Então, começa no 1, né? Área mal drenada, plana, várzea, né? Que se for uma chuva mais de boa, tranquilo. Se for uma chuva mais abundante com solo argiloso, já vai dar uma pegada. Uma encosta mal drenada, aí tu tem que saber o porquê dessa encosta mal drenada e vários outros problemas. O curso de água efêmero, um rio e mata ciliar. Tudo com observação, né, obviamente. Então, o percurso da água. A água que infiltrou nas costas superiores surge com nascente na encosta, como aquele ciclo da água que a gente viu. É importante compreender que a origem e o caminho percorrido pelo fluxo da água para embaçar estratégias de eficiência que virem perenizar sua disponibilidade. Então, a gente tem que compreender o caminho, porque a gente pode conseguir fazer uma nascente se reestruturar, né? Então, é importante favorecer a infiltração de água, criar estruturas de coletas e armazenamento
para permitir a distribuição pela força da gravidade, né? E desenvolver ações aos divisores da bacia. Então nós temos uma bacia aqui, uma bacia de infiltração, tem a precipitação e vários córregos principais, secundários, córregos efêmeros, e isso ajuda a transportar a água e distribuir homogeneamente pelo terreno, né? Então, bacias de infiltração. O que é as bacias de infiltração? Tu vai lá, faz a escavação de uma bacia distribuída, né? E essa retenção temporária da água favorece a infiltração e abastece o lençol freático. Olha que legal. Tu vai parar, provavelmente com uma erosão, caso o solo não seja muito, tenha uma velocidade muito rápida da água. Tu vai dar uma segurada nele e tu vai conseguir infiltrar a água. Show de bola. Isso é bacia de infiltração. Aproveitamento do lençol freático. Então, a água tem um negócio chamado cacimba. A água se acumula nela e reflete um nível de freático elevado. E essa alimentação dos pontos mais altos, pela infiltração da precipitação em pontos mais altos da bacia. E isso permite que tu só escave um pouco no seu terreno e bote literalmente um tubo de concreto e uma tampa, e aí, ó, água. Armazenamento em cotas altas, aí já é armazenamento mesmo, como nas fotos, que é capturar a água em um pequeno açude em um ponto mais elevado, para te conseguir evitar que a água escorra rapidamente para as cotas mais baixas, e fazendo com que isso não dê energia para ter erosão e vários outros problemas, né? Mas que também com essa cota alta tu consiga ter o princípio de toda a hidráulica que a gente teve ali atrás, né? Que é para conseguir pressão de água, se tu precisar, e outras coisas para animais, e aspersor, e tudo que tu quiser na sua propriedade, né? Então, para favorecer a infiltração de água no solo, tu pode começar com ações simples e pequenas, como a gente vai ver durante esse slide. Pequeno açude é baixo custo, que armazena a água e favorece a infiltração. Em resumo, a construção de açudes e canais com vegetação pode ser uma forma acessível e sustentável de armazenar a água e melhorar o ambiente. Então, estruturas físicas para promover a infiltração. Talveg é uma linha sinuosa, que é a foto da esquerda aqui, que é formado por uma depressão que se torna um fluxo, um caminho para a água mesmo descer. E as bacias de acumulação que intercepta o fluxo do talveg. Então tu mete uma bacia bem na frente do talveg. Irmão, é água entrando no teu açudezão sem tu fazer nada. Perfeito. E isso melhora a infiltração e toda aquele outra coisa de manejo e conservação da água. Barragenzinhas, que são pequenas barragens, só que não tem a função de armazenar a água, mas sim reter a água da chuva por algumas horas até que ela infiltre e mantenha o solo úmido abaixo da sua posição. Elas ajudam a controlar a erosão laminar, retendo o escoamento superficial e permitindo que a água infiltre gradualmente. Basicamente tudo vai ajudar nisso, tá? Controlar a erosão, reter o escoamento superficial, infiltrar gradualmente. Tudo isso vai acontecer em todas não, mas a maioria do que eu vou falar aqui. Então eu vou só dar uma passada por cima porque é muita coisa. Então as barragenzinhas são uma técnica simples e eficiente de conservar água e solo em áreas cultivadas, né? Então aqui tem umas fotos do Globo Rural, dos slides do professor também, né? Conjunto de barragenzinha na propriedade. Em cotas altas, o lençol é mais profundo, que favorece o plantio de árvores frutíferas. Aí ali embaixo, no meio na esquerda, no meio da encosta, recomenda-se o plantio de espécies de sistema radicular médio. Na direita, nas cotas mais baixas, o lençol estará mais próximo da superfície, o que favorece o plantio de hortaliças. Então vamos lá. Infiltração. É importante que a água flua lentamente, infiltrando no solo.
para recarregar o aquífero. Essa estratégia é importante em locais que não tem chuva ou fica seco por muito tempo, então isso é muito importante. Então, aqui é basicamente um resumão, né? Em resumo, as abordagens de gestão da água vem aumentando a infiltração, reduzindo a erosão e permitindo o armazenamento da água para uso posterior, como eu disse na outra hora, né? Então, por exemplo, aqui na esquerda nós temos simplesmente a água descendo para um local só. Já na direita a gente fez vários talvegs ou várias curvas de nível, não sei o que poderia ser, mas pode ser um manejo e conservação da água para ter água em todo o local da propriedade. Então, K-Lines. A K-Line é uma técnica de maximizar a infiltração de água da chuva no solo e aumentar a produtividade das terras agrícolas enquanto preserva a saúde do solo e a biodiversidade. Então, utilizando curvas de níveis, como nas fotos aqui em cima, na direita e na esquerda, a água da chuva pode ser captada e conduzida para o solo de forma mais eficiente, né? A técnica envolve uma série de sulcos e camalhões ao longo das K-lines, né? Criando uma espécie de escadinha para a água da chuva, fazendo com que perca velocidade, mesma coisa. Erosão, infiltração, mesma coisa de sempre. Canais de rotas alternativas, então tu tem lá um rio que vai te dar lá água, né? E aí tem vários escoamentos superficial pelas montanhas, tal. Tu vai fazer uns caminhos alternativos para a água passar por todo o teu terreno, infiltrando devagar, de preferência, né, sem ser muito inclinado, para não ter muita velocidade, fazendo com que desacelere e infiltre no solo, sempre pensando em filtrar a água, não perder a água para escoamento, né? Então, a cobertura de solo, ela ajuda a reduzir a erosão e aumenta a infiltração da água. Então, bacia de captação. Agora sim, essa é uma bacia que a ideia é coletar a água da chuva e usar de maneira eficiente, evitando que escorra e se perca, né? Novamente, reduzindo a erosão e enchente. Mas essa bacia de captação o objetivo dela é captação, como o próprio nome já diz, né? Então, os canais de infiltração em encosta, como podemos ver aqui nas imagens, ó, a água vem e aí se deposita na encosta aqui, onde tem uma espécie de linhas, como a gente pode ver aqui, ó. E novamente, a água vai devagar, bate aqui, vai, desce, infiltra, fazendo com que a vegetação ajude na infiltração da água, né? Então, agora as bermas é algo bem interessante, porque como na imagem vocês podem ver, é árido, não tem o que dizer, né? Então, quanto mais árido, melhor, mais precisa de técnicas de conservação de água, né? E isso não é diferente, né? Então, como é que é utilizado, né? Reduz a velocidade da água para não perder a água tão fácil. É construído em declive ou em terrenos inclinados mesmo, e são construídos no sentido perpendicular ao fluxo da água, como normalmente as outras coisas também né? Formando uma espécie de degrauzinho, que aí vai bater aqui, bateu, deu uma caidinha e aí vai indo. E as bermas tem uma diferencinha ali que ela vai criar um microclima ali, vai favorecer o crescimento de planta, né? Proporcionando sombra, umidade, proteção contra o vento e essas coisas. Essa técnica é de baixo custo
utilizado em regiões áridas e semiáridas. Vídeos e artigos importantes. Não só importantes. Então, tem essa playlist de águas. Quem se interessar mais, é uma playlist longa, porém tem tudo. Tudo. Aqui é o catálogo de soluções sustentáveis. Importante. Vai estar tudo na descrição, não se preocupe. Artigos de K-Line, um plano de K-Line, landscape, tudo aqui também. E um livro, volume 1, né, obviamente, sobre águas da chuva, que é muito legal. É muito genial e conservação, tem muita coisa. E basicamente é isso. Aqui vai estar as referências, que é do slide do próprio professor, o professor Antônio Augusto ali em cima, e todas as referências que ele usou na aula dele. É muita referência essa aula. Eu acho essa aula muito legal. Essa semana é a minha preferida, sinceramente. Mas é isso. Muito obrigado e boa sorte aí nos estudos.